Sejam muito bem-vindos ao podcast Acabe com a Fobia, onde nós discutimos as estratégias para acabar com a sua fobia. Eu sou Natânia Albuquerque E eu sou Anderson Cuba. e no podcast de hoje nós vamos tratar alguns assuntos bem interessantes sobre objeções, por exemplo, sobre o que está por detrás da fobia. Ótimo, esse é um assunto excelente. E eu acho que é uma curiosidade de várias pessoas, né? O que está por detrás da fobia, além do que a gente enxerga, assim, que às vezes a gente vê só a fobia, tem algo que está ali escondido de trás da caixinha da fobia? Sim, Natane, tem muitas coisas. Vamos fazer um podcast de 5 horas de duração hoje. Tem tantas coisas por detrás de uma fobia e principalmente coisas que reverberam em outras áreas da nossa vida por conta de uma fobia. Uma delas, eu acredito que talvez... não sei nem se dá para dizer que é a principal, porque tem tantas coisas. Talvez seja a principal no meu ponto de vista. Mas só porque está no meu ponto de vista não quer dizer que seja verdade. Mas uma que é bem constante, então vamos dizer, uma que é bem constante, que as pessoas pelo menos têm clareza para dizer, é a ansiedade. Principalmente quando a pessoa entra nesse mundo de querer acabar com a fobia. Porque, primeiro as pessoas têm a tendência de deixar para lá, ou de fingir que não existe, ou de negar a fobia, ou de se resignar disso, A pessoa já ouviu tanta chacota, ou então as pessoas falam, para de besteira, para de besteira, para de besteira. A pessoa começa a acreditar que isso é uma besteira. Tem vergonha. Tem vergonha, e aí se retrai e simplesmente finge que o problema não existe, como se fingir que o problema não existe Fosse resolver. E a gente sabe que não resolve e tende a piorar. Mas beleza. Tem essas pessoas não, geralmente acontece isso, esse é o termo mais certo. Geralmente acontece isso da pessoa primeiro começar a negar a própria fobia, negar que isso é um problema. E uma coisa que surge, e aí vamos falar agora das pessoas que buscam acabar com a fobia. Começa a surgir uma clareza do que a fobia está interferindo em outras áreas da vida. E uma clássica que surge para mim, agora encontrei a palavra que eu estava querendo achar, é uma clássica, não sei se é a mais recorrente, mas é bem clássica essa. Ansiedade. Ou a pessoa percebe já de cara, no meio desse caminho de acabar com a fobia, a pessoa percebe, caramba, parece que isso está muito conectado com a minha ansiedade. Ou então a pessoa vai perceber só depois. Caramba, acabou com a fobia e acabou a ansiedade também. Eu antes estava vivendo muito ansiosa e muito ansioso, e depois que acabou a fobia, parece que a minha ansiedade também foi junto. O inverso também pode acontecer? Ela pode achar que ela tem ansiedade e por causa da ansiedade ela gerou uma fobia? Sim. Ela pode achar assim, não, eu tenho ansiedade, eu não tenho fobia. Pode. Tem... esquece o nome técnico. Eu não quero falar tecniquez aqui, não. Mas tem uma... Eu não vou conseguir. Chama dissonância cognitiva. Nossa, trava-línguas. Quando a gente conversa muito aqui sobre repertório emocional, né? Que tem lá a nossa playlist de músicas, que na verdade dá o play aqui na ansiedade e ela começa a tocar. E a musiquinha fica lá, a ansiedade tocando de pano de fundo na sua vida. Quanto maior é o nosso repertório emocional, aí eu já estou antecipando que tem como ampliar o nosso repertório emocional, mais clareza a gente tem para interpretar a nossa própria vida. Porque já viu aquelas pessoas que tudo é top? Não sei o que foi top. Esse almoço foi top. Já. Que mesa top. Que microfone top. Nossa, aquela pessoa é top. Fiz tal coisa é top. Comprei tal coisa é top. Já viu isso? Não que seja errado isso. Eu tenho horas que falo muito. É top, top, top. Só que isso começa a denunciar, talvez, o repertório, por exemplo, emocional dessa pessoa, ou o repertório de opções que essa pessoa tem para descrever alguma coisa que é agradável, pelo menos.
E aí, Nossa, vou tomar nota disso aí. e isso faz diferença. Quando a pessoa começa a aumentar esse repertório de como descrever algo que é agradável. É como se o dicionário dela fosse menor. Ela só tem uma palavra. Para descrever coisas que ela gosta. É exatamente isso. É o vocabulário da pessoa está empobrecido. E quando o vocabulário está empobrecido, o dicionário está ali fininho, a vida da pessoa tende a ser empobrecida também. E aí eu não estou falando de dinheiro, não. Estou falando da vida, do que quer que signifique ter uma vida rica. Porque quando você começa a enriquecer o seu vocabulário, e aí você come uma comida e fala, cara, que comida maravilhosa. Aí quando você vai em um lugar, você fala, cara, que lugar. Eu fui num lugar e foi espetacular. Aí você tem alguma experiência, foi num filme ou foi passear com um amigo, com uma amiga. Cara, que companhia agradável. Tá vendo? Agradável, espetacular, maravilhoso, maravilhosa. Quando você usa palavras diferentes para descrever coisas que são agradáveis para você, coisas boas, coisas tops. Quando você começa a sair do top, top, top e começa a falar agradável, maravilhoso, e aí assim, você está mudando a intensidade, né? Você está dizendo, não, aí depende, tem pessoa que maravilhoso é o último nível, não, tem pessoa que o último nível é, sei lá, é top. Topíssimo, É topíssimo, topzera. A gente vai aprendendo isso, a graduar as coisas por níveis. E então você está dizendo, não, isso aqui, caramba, essa comida foi boa, essa foi ótima, nossa, essa refeição foi espetacular. Então, assim, isso coloca mais brilho na vida. A nossa vida você vai percebendo e a gente vai aprendendo a ser, por exemplo, mais grato, porque você percebe que coisas boas estão acontecendo em níveis diferentes. Isso, nossa, só isso acho que dá um podcast inteiro. Eu tô abrindo um parênteses enorme aqui, mas isso enriquece a vida. Quando a gente começa a enriquecer o nosso vocabulário. Literalmente enriquece a vida também. E aí, para uma fobia, voltando agora, falei tudo isso para responder aquela sua pergunta lá. Tem como a pessoa confundir, achar que a ansiedade é a fobia, ou é a fobia que é uma ansiedade, um que gerou o outro, quem gerou quem. Isso, uma pessoa que está nesse nível de dissonância cognitiva, é o nome rebuscado lá da PNL, essa pessoa, ela está com o repertório dela, no mínimo, o repertório emocional empobrecido. É uma pessoa que ela, por exemplo, tudo é top. Ou então tudo é bom. Tudo que ela gosta, isso aqui é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Ela não consegue graduar essas diferenças. E aí quando a pessoa também não consegue graduar essas diferenças, ela também olha para as próprias reações do corpo, reações emocionais, e não consegue distinguir o que é uma ansiedade, do que é uma fobia, do que é uma reação de medo. Talvez a medo como é uma coisa muito básica do nosso repertório emocional, é mais fácil da gente distinguir de outras coisas, mas uma ansiedade, e aí a pessoa começa a confundir, isso revela um pouco do repertório dela, que está empobrecido, e aí ela tem dificuldade até de separar os problemas. Não, isso é um problema, isso é outro, isso é outro, isso é outro. Isso é uma coisa. Agora, quem gerou quem? Essa é uma pergunta ótima, né? Quem gerou quem veio primeiro? O ovo, a galinha. O ovo ou a galinha? O que surgiu primeiro em mim? A minha ansiedade ou a minha fobia? Ou veio ao mesmo tempo, no mesmo pacote? Para quem não tem uma fobia, a resposta é óbvia, né? Não, eu tenho ansiedade, sei lá, por outros motivos. E aí tem todo um protocolo que a gente consegue seguir para rastrear de onde está vindo a sua ansiedade. Mas para quem tem fobia, aí eu posso afirmar que existe uma grande chance da sua ansiedade estar vindo da sua fobia. Uma grande, grande, grande chance mesmo. Porque imagina, você tem um medo muito forte e que ele pode surgir a qualquer momento. Ainda que seja uma fobia de altura, que eu tenho controle, basta eu não ir em lugares altos. Mas ainda assim o nosso cérebro fica lá, rastreando a altura. O radar tá ligado, gastando energia emocional, gastando energia psíquica, sei lá, não, esse nome, tô tentando, não é psíquica de astrologia, não, de coisas espirituais, não,
da nossa mente, gastando energia mental mesmo, do cérebro. Tá queimando ali gasolina. E aí, procurando a fobia. Ainda que seja medo de altura. Porque do nada pode surgir alguém que te chama para alguma coisa, para uma oportunidade, ou o cérebro não, principalmente a mente inconsciente, ela não para de vigiar, porque pro inconsciente isso pode surgir a qualquer momento. Ainda que seja um medo de altura, que teoricamente a pessoa tem controle. Sim. Que ela, não, é só eu não ir. Mas o cérebro lá no fundo tá procurando a fobia. É mais óbvio quando, por exemplo, é fobia de barata, né? Que tipo, pode surgir do nada mesmo, ou de bicho, né? Literalmente. Do nada. Quando é fobia de bicho, aí que esse radar fica mais forte ainda, porque realmente a qualquer momento pode surgir. E aí esse radar ligado, tá lá, não é tão presente para nossa consciência, mas tá lá no pano de fundo, um radarzinho ligado, gastando energia, e uma sensação bem, talvez de leve, talvez não forte, de uma ansiedade. Não é aquela ansiedade, ai meu Deus, chega meu estômago, tá aqui pra... Né? Não, talvez, mas é aquela ansiedade que tá aqui, bem pequenininha. Sutil. Às vezes é um ruídozinho lá na consciência, que traz uma sensação pro corpo. E aí outros eventos da vida, aí aumentam essa ansiedade. Digamos, a pessoa estava numa ansiedade nível 1. Aí o telefone toca, vai para 2. Ou escuta um barulho, vai para 2. Alguém manda uma mensagem, recebe uma mensagem mais um pouco difícil de ler, aí essa ansiedade vai para 2,5, 3, e aí fica o dia inteiro oscilando entre 1, 2, 3, 1, 2, 3, e aí isso o estômago vai junto e começa uma gastrite e por aí vai. Então, ansiedade, eu diria que é um bem clássico, que as pessoas podem às vezes estar ali sofrendo de uma ansiedade, tentando resolver com outros métodos, sendo que a causa é uma fobia. Entendi. Como isso é perceptível, a pessoa ela consegue fazer essa associação do sintoma com a fobia. Do sintoma com a fobia? Sim. Foi isso que você basicamente explicou aí, né? Porque assim, minha dúvida maior é se isso poderia ser perceptível da pessoa ter a noção da fobia estar associada a esse sintoma. Ela consegue ter essa percepção. Ah, tá. Olha, Nath, tem pessoas que têm muita clareza da própria vida, do estado atual dela. Então essas pessoas são os casos mais fáceis de acabar com a fobia, porque a pessoa já chega pra mim já que... Sabe assim, você tem que fazer um bolo, aí a pessoa já vem com a farinha, a forma, traz até o fogão, traz tudo, fala assim, só preciso que você assa. Né? Então essas pessoas que têm muita clareza da própria vida, é uma pessoa que tem o hábito de perceber a si mesmo, uma consciência, às vezes, consciência corporal, consciência física, consciência dos problemas da vida dela. Tem pessoas que têm essa tendência, né, de ter mais clareza da própria vida. Sim. Então, sim, essas pessoas, elas conseguem ligar os pontos, sabe? Caramba, é muito provavelmente é essa fobia aqui que está gerando esse outro problema aqui. Mas eu creio, eu tendo a dizer, pela minha percepção, que a maioria das pessoas não liga esses pontos. Que outros problemas na área da vida não tem relação nenhuma. Não, essa fobia aqui só acontece de vez em quando. Só quando eu tenho que subir num lugar alto. Só quando aparece uma barata. Quando não tem, beleza, eu tô de boa. Então a gente tem a tendência de não conectar. Que, caramba, é por causa da fobia que eu tenho, por exemplo, insegurança no trabalho. Caramba, então tem isso? Tem. A pessoa, por causa de uma fobia, sei lá, de lagartixa ou de altura, também tinha insegurança no trabalho. Ou insegurança, diversos tipos de insegurança. A pessoa, de repente, alguém que se identifica, eu sou uma pessoa insegura. E aí a pessoa não liga os pontos de que, é por causa da fobia. Como que uma fobia pode gerar insegurança? A pessoa, rotineiramente, se expõe ao objeto da fobia e, entre aspas, fracassa em
em controlar as próprias emoções ou se controlar diante de uma barata. Aí ainda houve chacota, é só uma barata, é só uma lagartixa, é só, poxa, é só isso, é só. Sempre tem esse é só. É só isso. E aí a pessoa vai internalizando esse é só e aí isso vai gerando insegurança. Para uns geram insegurança, para outros geram ansiedade. E aí, caramba, e agora a pessoa não se sente mais segura, por exemplo, para falar com o chefe, para fazer uma apresentação no trabalho, para fazer uma ligação telefônica difícil, para fazer uma venda para um cliente. Às vezes é a fobia que está lá de pano de fundo, criando uma... Outros sintomas, né? Isso, outros sintomas, outros sentimentos. E é difícil, não é fácil ligar esses pontos. A não ser, igual eu falei, uma pessoa que é muito consciente da própria vida e consegue estar sempre observando os porquês. Caramba, por que eu me sinto tão inseguro? Poxa, por que meu chefe às vezes me procura para ter uma conversa corriqueira do dia a dia? Só dele avisar que tem uma reunião, eu já fico acelerado e tal, e não sei o quê. Meu Deus, o coração acelera, vem aqui na garganta, começa a engolir seco. Sim. E, em geral, é difícil conectar esses pontos, mas talvez o podcast tenha essa utilidade para a gente começar a ajudar as pessoas a conectar esses pontos, a olhar assim, tá vendo essa sua ansiedade? Vai lá, hein? Ligar um alerta, né, nas pessoas. Existe uma probabilidade muito grande da sua ansiedade estar ligada com a fobia, ou da sua insegurança estar conectada com a fobia, porque sempre gera, porque é um medo muito forte. Lembra aquela vez que eu falei do meu amigo que tinha fobia de borboleta? Tem um preço a ser pago, a deixar essa fobia mal resolvida, a não resolver, deixa aqui. Sabe aqueles problemas de estimação que a gente carrega a vida inteira e não resolve, e eles ficam lá, e a gente vai deixando? Tem um preço a ser pago. Sempre tem um preço, outros preços, na verdade, que a gente não enxerga. A gente não enxerga que está pagando em outras áreas da vida, assinando um cheque ali, realmente pagando o problema de não resolver a fobia, você está pagando ali, assinando cheques em outras áreas da vida por causa da fobia ou até outros problemas de estimação que a gente costuma carregar. Com esse tempo que você tem de atendimento que você faz com as pessoas, o que você mais percebeu que trouxe essa clareza assim para a pessoa conseguir fazer essa associação de que a fobia está ligada com um outro tipo de sintoma, com a ansiedade, com a insegurança, por exemplo? Porque, igual você falou, uma das coisas é a pessoa ter clareza ali do estado da vida dela, né? Seria uma observação, né? A pessoa se observar. Mas existe alguma outra coisa que você tem como, sei lá, como dica? Ou que você atendeu alguém e falou assim, essa pessoa, além de observar, ela também agia assim, ela também conseguiu trazer essa clareza de uma outra forma? Que boa pergunta, agora você me colocou na parede. Você tomou um chá de boas perguntas hoje, né? Tem sim, Nath. Eu pensei aqui a mais clássica que acontece. É quando a fobia acaba. Porque aí acaba a fobia e acaba a ansiedade ao mesmo tempo. A pessoa fica mais fácil de ligar os pontos. Caramba, Anderson, eu também, beleza, superou a fobia, mas eu vinha numa ansiedade, meu Deus, eu tava tomando remédio pro estômago quase todo dia e sumiu junto, nunca mais precisei tomar o remédio pro estômago. Então, uma que acontece muito é essa. A gente aplica o método para acabar com a fobia e outros probleminhas vão desaparecendo, vão sumindo. A pessoa que era insegura agora está se sentindo segura. Geralmente eu também... Às vezes, na verdade, tem muita gente que mesmo assim não percebe. Os problemas sumiram e a pessoa... Só que geralmente a gente faz uma revisão da técnica. A pessoa volta, a gente conversa e eu falo, e aí, me fala como é que... Eu já fui de propósito, né? Como é que tá o resto da vida? Me conta aí, tô curiosa. A pessoa, nossa, caramba, agora que você perguntou, eu tava muito ansiosa e tal, e tô bem melhor. Eu, fala mais. E no trabalho, como é que tá? A pessoa, caramba, no trabalho também, tô me sentindo mais seguro, mais segura. Aí a pessoa, nossa, é mesmo, caramba. Geralmente eu tenho que fazer essas perguntinhas pra pessoa sacar que
perceber, né? modificou. E é legal, porque quando a pessoa vê que isso está dando frutos em outras áreas da vida, isso reforça o que a gente fez para a fobia, porque para o seu inconsciente, se ele percebe isso principalmente, caramba, a gente resolveu esse problema, e resolver esse problema tá ajudando aqui, tá ajudando aqui, tá ajudando aqui, tá ajudando aqui, caramba, a vida inteira tá melhorando. Aí o seu inconsciente vai fazer o quê? Opa, legal, então vamos reforçar isso aqui que foi feito e sei lá, se a pessoa tinha baixado o medo dela de 10 para 2, o seu inconsciente, não, então vamos jogar isso para 0 logo para melhorar ainda mais as outras áreas da vida. O nosso inconsciente, ele não trabalha só contra a gente, não, produzindo fobias, não. Ele, muitas vezes ele trabalha, na verdade, na maior parte do tempo, o nosso inconsciente está trabalhando ao nosso favor. Né? De vez em quando é que surgem dá uns bugs. Bom, então eu ia te fazer uma pergunta, mas você já respondeu aí. Poxa, Viu? sacanagem. Você fica mandando essas perguntas difíceis. Eu ia pedir para você esclarecer assim, né? Se quando acaba com a fobia, se pode acabar com esse outro sintoma. Mas aí você já trouxe, jogou aqui para mim que sim. Sim, já matei não, alimentei 2 coelhos com a cenourada sim. só. Mas Anderson, além de sintomas, vamos colocar assim, emocionais, né? Como insegurança, ansiedade, existem outros sintomas, por exemplo, a fobia, ela pode estar associada a uma alergia, por exemplo, a algo... Ah, sim. Caramba, alergia. Eu tive muita alergia. Sintoma de outro problema, não não de fobia. Tá, mas lembrei que eu deixei um ciclo em aberto aqui, deixa eu fechar. Daqui a pouco eu volto aqui na alergia. Você perguntou se tem outras formas de a pessoa ter essa clareza, né? Eu só falei uma, que é quando resolve, né? Mas enquanto não resolveu ainda, quando não está com a fobia? Uma forma é observar. É bem simples mesmo. Para um pouco e pensa no seu dia. Pensa nos piores problemas, ou não piores, mas problemas corriqueiros que te atormentam. Desafiadores. Isso, coisas que te desafiam no dia a dia. Uma ansiedade, um medo, uma dificuldade, uma inércia. Sabe quando você trava? Caramba, eu tinha que fazer essas coisas aqui, mas eu travo. Parece que puxaram o freio de mão aqui e eu não estou conseguindo sair do lugar. Começa a rastrear essas coisas. E aí, tente não achar essa conexão direta. Por que isso poderia estar conectado com a fobia? Mas tente ver a conexão indireta. Qual que é a conexão indireta? A emoção. Porque às vezes a emoção é a mesma. Qual que é a emoção que a minha fobia dispara? Para alguns é medo, para outros é pânico, para outros é nojo, é desespero. Primeiro acha qual é a sua. A minha é medo. Beleza, começa a rastrear todas as outras áreas da sua vida onde você também sente medo. Provavelmente a fobia está intensificando esse mesmo medo, porque, quer ver, me ajuda aqui, Nath. Segura o verde e eu vou segurar aqui o azul. Beleza. Vamos dizer aqui que o roxo aqui é o medo. E aqui está a fobia. Digamos que é altura. Medo de... Vou pegar um exemplo, a gente falou água. Beleza, ainda é azul, né? Então, a pessoa está lá, medo de água. Todas as vezes que ela vê água ou que ela tem que entrar numa piscina ou no mar, ela nem entra, dispara aqui o medo. Água, meu Deus, medo. Beleza. Agora vamos tirar. Beleza, a pessoa não está perto de uma piscina, mas aqui ela está... Dá um exemplo aí de alguma coisa que as pessoas geralmente têm medo, que não seja uma fobia. Tem medo? De cobra? De cobra. Não, um medo corriqueiro do dia a dia. Sei lá, a pessoa tem uma coisa que ela sente um frio na barriga quando tem que fazer... Medo de levar uma bronca do chefe. Medo de levar uma bronca do chefe, pronto. Aí a pessoa tá lá fazendo o trabalho dela e, caramba, se eu errar isso aqui, meu Deus, eu tô fazendo esse relatório, eu não posso errar porque... Ou então eu tô fazendo esse trabalho aqui, tô no computador, só de pegar no teclado, já me vem um frio na barriga e medo. Tá conectado com medo. A pessoa... É uma tarefa que ela tem que executar e ela executa com medo. Só que o medo também está ligado com a fobia. E aí, esse medo, por um aprendizado da relação medo e fobia, isso cria um ruído aqui na relação medo e trabalho. Então, esse medo, da mesma forma que ele é intensificado pela fobia,
ele pode estar sendo intensificado aqui para o trabalho. Então, por isso que às vezes a gente acaba com a fobia, a pessoa aprende a lidar melhor com a emoção medo. Não é que a gente vai eliminar, não. O medo vai ficar lá no seu repertório emocional primeiro, porque é útil. A gente não elimina emoções, a gente aprende a lidar com elas. É completamente diferente. Então, você aprendeu a lidar com o medo na pior coisa possível que você tinha. A coisa que você tinha mais medo na sua vida, você eliminou esse medo aqui, esse medo em relação a isso, né? Mas a emoção medo ainda existe e você aprendeu a lidar com o medo de uma forma muito mais saudável. Ou as outras áreas que você sentia medo, é porque assim, tá vendo? Esse aqui era o pior medo que você tinha, medo de água. Beleza, dominei ele, tá? Acabei com esse medo aqui. As outras áreas onde você sentia medo, coitado delas. Porque se eu acabei com o pior, imagina as outras que eu senti um medinho. Se essa aqui eu senti um medo 10, imagina essa aqui que o medo era 3. Agora eu tiro de letra. Vem e elimina tudo. Elimina tudo. Legal. Gostei disso. Então, primeiro se pergunta, qual é a emoção que gera? Você estava perguntando como é que a pessoa pode começar a gerar essa consciência de onde a minha fobia está interferindo. Primeiro se pergunta, qual que é a emoção que eu realmente sinto? Medo, pânico, desespero, nojo, enfim, beleza. Em quais outras áreas da vida eu posso estar sentindo essa mesma emoção de forma com intensidade mais baixa, talvez bem mais baixa, mas ainda assim parece que é a mesma emoção ou uma sensação parecida. Beleza, a pessoa às vezes não consegue nominalizar qual é a sensação. Tipo, Anderson, eu não consigo nem dar um nome para o que eu sinto na hora da fobia. Eu ia falar isso agora, porque tem muita gente que você pergunta assim, o que você sente quando você, sei lá, tá diante do seu objeto da fobia? Eu não sei, eu só sinto. Eu não sei o que é. Mas assim, eu acredito que com isso daí, igual você falou, observar, né? Na hora que acontecer, porque às vezes no desespero ali, na hora que você vê o negócio, você não consegue realmente parar e falar assim, eu tô sentindo agora medo. Mas na hora que aquela energia baixar um pouco, você respirar e falar, o que eu senti? Por mais que na primeira vez, na segunda não consiga, eu acho que ali na terceira em diante você já vai conseguir ter uma percepção. Você vai sair do eu não sei o que eu sinto, eu só sinto para alguma coisa, né? Para o medo, para uma ansiedade, para alguma coisa. Sim, e se a pessoa não tem essa clareza da emoção que ela sente, igual você falou, muito bem, beleza, você não tem clareza, mas você sabe que é uma sensação. Eu sinto, sei lá, sinto um monte de coisas que eu não sei nem dizer o nome. Beleza, ainda assim é possível rastrear sem o nome. Beleza, a gente não tem um nome, mas a pessoa sabe o que ela sente, talvez ela não saiba dar um nome. Pegue outras áreas da vida onde você se sente de forma parecida, mas com certeza não vai ser a mesma intensidade. Mas, cara, eu me sinto de uma forma que é semelhante. Numa intensidade muito menor, mas parece que me dá até os mesmos sintomas no corpo, a sensação e tudo. Mas as outras áreas da vida vão ser áreas onde a pessoa controla, onde ela consegue se controlar um pouco. Não é igual a fobia, mas se a pessoa começar a investigar, ela fala, caramba, eu me sinto um pouco parecido com a situação da fobia. É bem mais fraco, mas é parecido. É assim, a pessoa consegue achar semelhanças. A primeira distinção vai ser o quê? A intensidade. Sim. Então vai ter essa distinção. Tipo, não, na fobia, meu Deus, eu fico louco aqui, de possesso pelas minhas emoções. E nessas outras áreas aqui não. Beleza, eu me sinto mal, mas eu consigo gerenciar. Então vai ter essa distinção. O nível é mais baixo. Isso, o nível é mais baixo. Vai ter essa distinção. Mas se a pessoa começar a se investigar, ela vai ver, caramba, parece, eu me sinto parecido com o que eu sinto com a fobia. Olha só, a sensação é um pouco parecida. Às vezes assim, um pouco parecida, é semelhante, tem uma certa semelhança. Se tiver essa certa semelhança com a fobia, a sensação, caramba, tem uma enorme chance, eu diria 99% de chance disso estar ligado, conectado com a sua fobia. E mesmo que não esteja conectado, vamos fazer aqui um concílio científico, vamos fazer um metafórum de discussões para decidir se a sua fobia está conectada ou não com esses outros medos. A gente não precisa desse rigor científico, sabe por quê? O que importa no final das contas é o resultado. A pessoa acaba com a fobia e acaba com outros medos.
acaba com a fobia e outros desafios ficam mais fáceis. Uhum. A pessoa acaba com a fobia e tem uma superação enorme em outra área da vida. Se isso estava conectado ou não, às vezes pouco importa. O que brilha mais aos olhos é o benefício que vem. Claro, com certeza. Só de saber que a gama de benefícios é enorme, né? Que não há assim, é igual costumam dizer o ditado, né? Se bem não fizer, mal não vai fazer, Mal né? não vai fazer. Com certeza. É exatamente isso. Então, me fala sobre, além das emoções, se pode gerar uma alergia, por exemplo. Tá. Aí, ó. Algum sintoma. Beleza, consegui fechar um ciclo aqui. Deixa eu botar um ok. Beleza. Sim, por exemplo, eu raramente posso, né? Raramente eu conto casos meus aqui, né? Porque eu não tenho fobia. Só que isso foi uma coisa gerada em mim, uma alergia, na verdade, várias alergias. Por conta de uma área, eu tinha um problema que vinha, sabe? Problema de estimação. Que você, meu probleminha de estimação, deixa ele aqui. Não preciso resolver, não. Nem me incomoda muito, ele tá aqui. E aí esse problema foi piorando e estava me incomodando já muito, já não era mais um probleminha de estimação. Era uma área da minha vida que estava muito ruim, muito ruim. E aí chegou ao ponto que isso disparou várias alergias. Por exemplo, na época eu morava num sítio e lá a gente plantava tomates. Eu comecei a ter alergia de tomate. Falei, caramba, meu Deus. Cara, você planta tomate e tem alergia de tomate? Cara, eu tive alergia de tomate, de carne de porco, de poeira, de gato, Nossa, cachorro. eu moro no sítio com alergia de poeira, alergia de tomate, de gato, cachorro. Tudo que tinha lá. Era um monte. Tinha alergia daqueles perfumes florais de produto de limpachão. Não podia também. Era de mofo, renite, nossa, um monte de alergias. Na época eu não entendia isso. Por causa de um problema mal resolvido. E aí o meu corpo fez o quê? Sintomatizou isso, foi uma sintomatização dos meus problemas, trazendo pro corpo e o corpo gritando, cara, resolve isso, porque... se você não resolver, eu vou resolver aqui com... A gente não tá aguentando, o corpo tá gritando, cara, não aguento, resolve isso, pelo amor de Deus. E aí, sintomatização, às vezes, uma bem clássica que surge, manchas no corpo. A pessoa do nada aparece com uns roxos assim, fala, caramba, será que eu apanhei à noite e não tô sabendo? Sabe, umas bolinhas roxas na perna, no braço, na barriga. Geralmente, manchinhas que surgem e depois somem. Geralmente é sintomatização. Essas manchinhas acontecem muito com quem tem estresse. A pessoa está estressada e o corpo está começando a gritar. Fala, caramba, meu Deus, resolve a coisa. O corpo começa a reagir, criar esses sintomas. No meu caso, não foi essas manchinhas, foi um pacote de alergias. Você já estava com alergia da alergia. Não, eu fiz aqueles testes de alergia, eu tive na época alergia ao antialérgico. Meu Deus, eu estou falando, alergia da alergia você estava tendo já. Você matou a charada, eu tive... Um dos antialérgicos eu tinha alergia a ele. E aí eu fiz vários tratamentos para alergia, tomei vacina e um monte de coisa, tem vacinas lá, fiz tratamento longo e era só eu parar de tomar a vacina para alergia, as alergias voltaram. A minha alergia acabou quando eu resolvi meu problema e depois comecei a cuidar da minha cabeça. Foi na época que eu comecei a aprender essas coisas, e aí eu via que assim... Eu comecei a perceber a alergia oscilando. Tinha vezes que eu comia carne de porco, minha boca ficava desse tamanho. Igual Simpsons. O beiço ficava parecia que tinha sido picado por uma abelha. E aí tinha outras vezes que não, eu comia carne de porco e não acontecia nada. E aí as alergias começaram a oscilar. A intensidade às vezes vinha muito forte, às vezes vinha muito fraco. Tinha noites que eu tossia a noite inteira e tinha noites que eu dormia super bem. E eu comecei a ligar os pontos. Caramba, quando a minha cabeça tá boa, a alergia baixa. Quando eu tô estressado, a alergia também sobe. Caramba. E aí eu comecei, como eu tava mergulhado nesse aprendizado, de aprender essas técnicas, de brincar com a nossa mente, né, de criar aprendizados na mente, então eu fiquei mais atento a isso. Caramba, então quer dizer que essa alergia pode ter surgido lá naquela época
que eu estava muito estressado com aquele problema e tal. Caramba, então aí eu fiquei, nossa, se eu soubesse disso, já tinha resolvido aquele problema há mais tempo. Ah, vou falar aqui, eu tô fazendo muito mistério. Era um relacionamento. Um relacionamento que eu não tava me sentindo nada bem. E assim, sabe quando você vai empurrando com a barriga? Ai, não, Vai poxa, levando. eu vou dar mais uma chance pro relacionamento. Só que não tô dizendo que tem relacionamentos que a gente tem que dar uma chance, né? Mas esse já tinha passado desse ponto de dar uma chance. Esse é assim, cara. Tava fazendo hora extra. Já tava fazendo hora extra. E aí, por não resolver o relacionamento que já deveria ter acabado, por N motivos, eu estava muito infeliz, estressado, chateado e magoado comigo mesmo por me permitir estar naquela situação. Meu corpo me deu de presente 300 alergias. E aí, beleza, terminei o relacionamento, só que as alergias ficaram, foi um presente mesmo. Presente de grego. Foi na divisão dos bens, eu fiquei com alergia. Aí, quando eu comecei... E foram muitos bens que você viu. Acho que foi uma divisão injusta, né? Porque eu fiquei com muita coisa. Ei, Nathalie. Olha só, e aí, isso foi... Eu fui atrás desses treinamentos por outros motivos. Foi uma área da minha vida, eu vou contar essa história um dia, uma área que eu me apaixonei por crescimento pessoal, poder reprogramar a mente, poder reprogramar padrões da nossa mente. Eu falei, caramba, isso é legal demais. E aí ganhei um bônus, né? Já que eu ganhei um bônus lá do relacionamento, ganhei um bônus de estudar essas coisas, que foi acabar com as minhas alergias. Por incrível que pareça, eu acabei com as minhas alergias cuidando da minha cabeça, cuidando da minha mente. Isso foi um bônus incrível, né? Imagina você acabar com um problema de saúde estudando. E foi isso que aconteceu comigo. Bom. Eu acabei com as minhas alergias com a cabeça em livros, estudando, em treinamentos, em cursos. Porque nesses treinamentos, por exemplo, eu vi uma técnica ali para reduzir a ansiedade. Opa, qual é a primeira coisa que um aluno vai fazer? Aplicar em si mesmo, né? Fala, caramba, eu tô muito ansioso com as coisas aqui, beleza. Aí, caramba, eu tô muito mais relax, usei essa técnica aqui. Eu também aprendi hoje num livro aqui uma técnica para ficar mais confiante com não sei o que lá. Caramba, agora eu quero ficar mais confiante. Imagina, eu tava solteiro, né? Então eu quero ficar mais confiante para conversar com a menina na balada. Então fecha o olho antes, vamos fazer exercício, esse bem feito, vamos fazer isso aqui bem feito, tá? Beleza, aí, poxa, e aí eu começo a ficar mais confiante para socializar, para conversar com as pessoas, não só em relação a flerte, mas em relação até socializações normais com amigos, com pessoas na família. Eu vou ganhando essa confiança para conversar e aí as minhas alergias começam a entrar numa descendente, sabe? Caramba, aquele dia eu fui comer carne de porco, não senti mais nada. Nunca mais tive crises de tosse durante a noite. Nunca mais tive as clássicas. A que mais me incomodava era a noite, porque eu não dormia, assim. Ou dormia e acordava tossindo, crise de tosse. Essa me incomodava muito. Sumiu, nunca mais eu tive isso. E aí eu fui percebendo e até que zerou. Hoje eu voltei a comer todas as coisas que eu não comia e nunca mais tive problema com produto de limpeza, com nada. Então, apesar de que comigo não foi uma fobia, foram outras coisas. E quando eu resolvi esses probleminhas de estimação que estavam aqui, outros problemas resolveram, inclusive a minha alergia. Então a fobia ela pode gerar assim não só emoções, como por exemplo ansiedade, insegurança, entre uma infinita gama de coisas, né? Porque é muita coisa. Como ela pode dar reações, por exemplo, reações alérgicas, né? Então, assim, essa questão de observar, de estar atento, né? De fazer ali, tentar fazer essa observação que você explicou, é muito importante. Porque às vezes, igual você falou, às vezes a pessoa procura a causa, né? É isso que tá me dando alergia, é um produto que eu tô usando pra pele, é um sabonete que eu tô usando. Mas, na verdade, nem é aquilo dali. Às vezes está ligado a uma fobia que ela tem, mas ela não está conseguindo fazer essa associação, né? Sim.
uma ligação mais direta que eu faço é essa, com emoções. A fobia altera suas emoções e as suas emoções alteradas estão produzindo outros, digamos, outros problemas. Eu ia usar uma palavra muito pesada aqui, mas outros problemas em outras áreas da vida. Agora, tem essas que é muito mais distante ainda da gente conectar, né? Por exemplo, uma alergia. Caramba, como é que É bem difícil. uma fobia gera uma alergia? Ou como é que uma fobia produz um padrão de comportamento agressivo? Caramba, mas a pessoa é uma cagona diante de uma barata e aí, em outra área da vida, é super agressiva. É uma forma da pessoa, talvez, extravasar aquela emoção lá. Isso, aquela emoção ou aquela incapacidade, sabe? E aí, em outra área da vida, a pessoa consegue, numa área que ela tem mais domínio, ela vai e extravasa também no mesmo nível lá da fobia. Sabe aquela pessoa que tem aquela reação exagerada com uma coisa que todo mundo fica assim, caraca, mas beleza, tá bom que isso aqui foi chato, mas a sua reação tá incompatível exagerada, incompatível com o contexto ou com a situação. Sabe aquela pessoa que explode com uma gota d'água. Não precisava desse show todo. Né? Exatamente. É digamos assim, o show que a pessoa queria dar lá diante da barata, diante da lagartixa. Como ela não consegue, isso fica guardado e esse show, né, vai para outra área da vida, um outro contexto. Ela canaliza, né, essa energia para uma outra área. E aí às vezes a pessoa está explodindo num relacionamento, não sei o quê, e tem uma reação, né? Fala, meu Deus do céu, cara, tá, isso aqui é um assunto que a gente realmente tem que conversar, mas você está exagerando, né? Esse exagerando geralmente é isso, uma energia não é sentido da energia, do universo, não. É energia mesmo, energia do corpo, da mente, sei lá, coisas que estão correndo na sua corrente sanguínea mesmo. Quando eu falo de energia aqui, não me entendam mal, eu estou falando de energia, coisas que podem ser medidas no seu corpo. Essa carga de energia que deveria ter sido disparada e gasta ali, e, por exemplo, uma explosão de energia, né, de intensidade emocional e você ir lá e superar o seu medo, como isso nunca acontece, isso vai ser descarregado em outro lugar, em outra área da vida. Então é aquela pessoa que é sempre muito explosiva e não sabe por quê. É aquela pessoa que tem reações exageradas e não sabe por quê. Ou o seu corpo está manifestando doenças como uma gastrite, por exemplo, ou como manchas no corpo, dores de cabeça que nunca passam. Você vai no neurologista e ele não fala, sua cabeça está boa, não tem nada aí. Faz lá uma ressonância. Aí gera uma fobia de ressonância. Eu lembrei de uma história, mas outro dia eu conto essa história. Fobia de donuts gigante. E é difícil, é realmente difícil, Nath, fazer essas conexões, principalmente para quem está dentro de um nevoeiro. A pessoa está dentro desse nevoeiro, imerso em emoções variadas por causa de uma fobia que está intensificando essas emoções. Aí para essa pessoa conseguir abaixar a poeira sozinha e conseguir enxergar nesse nevoeiro é muito difícil. É muito difícil. É para isso que existe o podcast. A gente está aqui para, colocar um pouco de luz nesse nevoeiro. A gente está aqui com duas lanternas aqui, a gente nesse nevoeiro, para a gente colocar um pouco de luz e trazer um pouco de clareza para as pessoas e principalmente trazer uma boa notícia. Tem solução, sabe? Porque durante muito tempo existia esse mito na ciência, e isso é um tabu realmente na ciência, de que o cérebro é um mistério, nunca a ciência vai passar milênios e a ciência não vai conseguir desvendar todos os mistérios da mente. E isso é um mito, porque hoje a ciência já desvendou muita coisa do cérebro, muita coisa de padrões de comportamento. E principalmente nas últimas 2 ou 3 décadas surgiram muitas ferramentas para a gente trabalhar emoções, trabalhar fobias, trabalhar padrões de comportamentos. Então, a gente vem de algumas gerações no passado que as pessoas, problemas da mente eram problemas
sem solução. É verdade. E hoje a gente vive numa geração que isso não é mais verdade. Problemas da mente, em alguns casos, são até fáceis de resolver. Então, que a gente possa trazer um pouquinho carregar essa lamparina aqui e colocar essa luz e principalmente trazer uma esperança, assim, Sim. Tem solução, tem solução. É verdade. Isso é muito legal porque, igual você mencionou, né? Hoje as pessoas têm mais acesso à informação do que antigamente tinham, né? E com esse conteúdo que a gente está trazendo dos podcasts, tem trazido muita clareza. Eu tenho percebido isso pelos comentários que as pessoas fazem, né? Igual a gente comentou agora, da pessoa às vezes falar assim, eu simplesmente sinto, eu não sei te falar o quê. Mas com isso a gente falando da observação, né? Desses outros quesitos que a pessoa pode fazer sozinha, é muito legal. Sim. Porque ajuda ela a trazer essa clareza, ajuda ela a melhorar, né? E com o podcast, com a técnica, ela pode eliminar isso daí. Olha o que você me fez pensar, você me deu um insight agora que eu nunca tinha pensado. Se a pessoa criou a fobia sozinha, porque foi sozinha, ela estava sozinha, ela e o cérebro dela, não tinha ninguém lá dentro da cabeça dela para criar essa fobia. Se ela criou essa fobia sozinha, então ela também pode descriar essa fobia sozinha, pode desfazer ela sozinha. Sim. É uma metáfora que eu uso em relação ao tempo. Quanto tempo leva para gerar um trauma? Vamos estudar aí, vamos fazer um estudo científico, vamos calcular quanto tempo leva para gerar um trauma. Segundos. Imagina uma pessoa que sofre um acidente de carro, bate o carro e dali para frente criou um trauma e nunca mais consegue se sentir tranquilo dentro do carro e está traumatizado em relação a carros. Aquele acidente, às vezes, levou segundos. Foi assim, né? Todo mundo fala que um acidente acontece num piscar de olhos. Cara, foi um piscar de olhos, bateu, pronto, acabou. Se o seu cérebro tem a capacidade, ao invés de pensar em trauma, vamos mudar o nome de trauma para a capacidade do cérebro de gerar padrões. Tá vendo? Só de mudar o nome a gente começa a mudar a visão. Isso, a compreensão do que é aquilo. Eu tenho um trauma de carro por causa de um acidente que eu sofri. Eu tenho um trauma de avião por causa de sei lá o que. Eu peguei um voo muito turbulento. Eu tenho um trauma de bicho. E aí às vezes as pessoas chamam de trauma e é uma fobia, né? Mas enfim, eu tenho um trauma de elevador porque uma vez minha roupa ficou presa no elevador, alguma coisa assim. E a pessoa tem esse trauma. Se a sua mente teve a capacidade de criar um trauma em segundos, em minutos, vamos agora parar de chamar de trauma e vamos chamar de capacidade da mente de gerar padrões. Qual é o padrão? Um trauma. Mas se a sua mente tem essa capacidade de gerar padrões em segundos, por que a mente também não pode gerar um novo padrão que elimina o trauma? Um novo padrão que desfaz o trauma, que desmancha o trauma. É a mesma capacidade. Por isso que algumas pessoas, às vezes, ficam descrentes quando eu falo assim, não, teve uma moça que eu ajudei ela a acabar com a fobia que ela tinha em 30 minutos. A pessoa, não é possível. Cara, eu tenho uma fobia parecida com essa e eu carrego ela há anos. Você quer dizer que já teve vezes de você acabar em 30 minutos? Sim. Não é o padrão, geralmente demora um pouco mais do que 30 minutos, mas em alguns casos, às vezes já fiz isso em 20 minutos, 20, 30 minutos, porque é o mesmo princípio. Se o seu cérebro tem a capacidade de gerar um trauma, de gerar uma fobia em segundos, com o método certo, a gente, usando o próprio poder da mente de criar essas coisas em segundos, quando você entende qual foi a estrutura que gerou o problema, para gerar a solução, pode ser também, por que não, em minutos, em segundos. Às vezes demora mais de segundos, porque tem que explicar para a pessoa, tem que conduzir o método, fazer do lado de fora da cabeça, tem um... Para poder compreender. Eu não vou pegar a pessoa, vamos agora, vamos acabar com sua fobia em 5 segundos, vamos quebrar o recorde mundial de acabar com fobias. Não. Vai pro Guinness. Tem que ter um respeito com o tempo da pessoa, com o tempo do corpo, receber essa informação. Mas sim, se o seu cérebro consegue criar um problema em segundos, por que ele não poderia criar a solução em segundos também?
ou quem sabe minutos. Sim. Então, E a pessoa pode fazer isso sozinha. sozinha, porque se ela estava sozinha no dia que isso foi criado, por que não também resolver isso sozinha? E como que ela pode fazer sozinha? Fala pro pessoal. Continua seguindo a gente aqui, se inscreve no canal, porque vai ter muito mais informação aí pela frente. Isso aí, galera. Então, vamos acabar com a fobia sozinha ou com a condução do Anderson, né? Siga a gente nos canais, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Toda semana tem vídeo novo, podcast, tem informações, tem dicas. Então, fiquem ligados. Faça sua inscrição no link. Tem um link aqui embaixo. Faça lá a sua inscrição. E acabar com a fobia é só o começo. Isso aí.